Você que está aí com a sua Bíblia, 1 Reis, no capítulo 16, nós vamos ler dos versículos 30 até o 33. Acharam aí? E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Amém. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Peço que o Senhor venha nesse instante falar conosco, Deus. Nós precisamos do Senhor. É o teu Espírito Santo que nos convence, que fala aos nossos corações. Por isso, haja com liberdade neste lugar, nessa noite, Deus, que a sua palavra seja pregada da forma que o Senhor quiser, Pai. Usa a minha vida, que eu seja boca do Senhor neste lugar, nesta noite, Pai. Que as pessoas que estão aí embaixo ouvindo, elas possam abrir os ouvidos, a porta dos corações, para receberem esta palavra que vem do coração do Senhor, Deus. Que nessa noite o Senhor possa fazer maravilhas neste lugar, Pai. Nós te pedimos, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero ir com calma com vocês aqui. Na verdade, a história é um pouco longa, daria até acho que mais de uma pregação, enfim, são muitos assuntos, mas eu gostaria de passar por cima, assim, falar um pouco rápido de tudo que aconteceu e alguns pontos que Deus falou comigo nessa mensagem, algumas coisas que nós podemos tirar proveito para as nossas vidas. A Bíblia diz aqui que Acabe foi um rei mau, ele foi um rei muito mau. Na verdade, a Bíblia não diz só que ele foi um rei mau. A Bíblia diz que ele foi o pior rei, dos piores reis. Que o que ele fazia era muito mal aos olhos de Deus. E não só era mal aos olhos de Deus, mas a Bíblia diz que ele irritava a Deus. Irritava a Deus, para mim, quer dizer quase que, Acabe perseguia a Deus. Ele queria pegar no pé de Deus. Ele queria fazer tudo contrário àquilo que Deus dizia que ele devia fazer. Eu quero voltar um pouquinho com vocês, na verdade, da onde Acabe surgiu. Acabe ele era rei do norte de Israel. Como assim do norte de Israel? Na verdade, houve uma divisão em Israel. Foi dividido. Até quando você começa a ler, você fica meio confuso, porque você fala assim, um era rei do norte, mas como assim? Todos eram rei de Israel? Porque houve uma divisão, houve uma briga. Lá na época de Saul, de Davi, de Salomão, era apenas um reino. Israel era um só. Quem reinava em Israel era rei sobre toda a terra. Mas quando chega em Salomão, o povo na verdade já estava muito insatisfeito com Salomão. O povo já estava reclamando, o povo já achava que Salomão cobrava muitos impostos e o povo estava brigando, mas Salomão morre. E aí quem toma o trono de Salomão é o seu filho Roboão. Então as pessoas chegam até ele e falam, olha, estava dando problema, o seu pai estava cobrando muitos impostos, o povo está reclamando, está dando briga, faz o seguinte, melhora as coisas, ajuda a gente, ajuda o povo, entendeu? Dá uma amolecida. E o que Roboão faz? Ele não aceita essa palavra e ele faz o contrário. A Bíblia diz que ele endurece mais o seu coração ainda e pega mais pesado com o povo. Então o povo fica muito bravo e briga e acontece uma divisão. E aí fica o reino do norte e o reino do sul. E Acabe, ele foi rei no reino do norte. Ele foi o 8º rei do reino do norte. Começou com, é tanto nome, acho que é Jeroboão, eu anotei aqui. Começou com Jeroboão, foi o primeiro rei do reino do norte. E eu estou falando isso só para nós entendermos um pouco de onde Acabe veio, qual foi a história que aconteceu antes dele.
Porque eu acredito que o que nós somos hoje é resultado de coisas que foram plantadas no passado. Tanto as nossas vidas, aquilo que nós plantamos, como também aquilo que nossos pais plantaram, como aquilo que os nossos avós plantaram. A Bíblia diz que a bênção, ela vai até 1000 gerações. Então, eu colho hoje aquilo que meu pai plantou. Eu colho hoje aquilo que minha avó no quarto de oração plantou. Hoje eu colho isso. Uma vez até eu estava em um programa de televisão da Rede Gospel, e eu estava conversando com a Bispa Sônia, e aí ela perguntou assim para mim, ela falou assim, mas quando que você começou o negócio da música, como é que foi e tal? Eu falei assim, eu comecei fazem 2 anos. Ela falou, opa, aí foi errado, você não começou 2 anos. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Você começou há muitos anos atrás. Você começou quando seu pai, há 30 anos atrás, ele orava no quarto dele. E quando a sua mãe engravidou, ele colocava a mão na barriga dela e abençoava a sua vida. O seu começo não foi há 2 anos. Deus já estava te preparando, Deus já estava te ungindo há tantos e tantos anos atrás. Então, o que nós somos hoje simplesmente a colheita daquilo que foi plantado. Tanto eu e você plantamos, como pessoas que plantaram antes de nós. Por isso eu estou voltando um pouco na história de Acabe. E o primeiro rei, Jeroboão, do reino do norte, ele foi um rei mau. Ele não foi um rei bom. Jeroboão, ele fez bezerros de ouro para as pessoas adorarem. Terra santa, nação escolhida, um povo escolhido, um povo que era para servir a Deus, um povo que era separado para andar nos caminhos do Senhor, um povo que era para ser abençoado. Agora Jeroboão, ele faz bezerros de ouro para o povo adorar aqueles bezerros. Não somente isso, Jeroboão ele manda embora os levitas. Ele fala, eu não quero vocês mais aqui por aqui. Então isso começa lá de trás. Acabe foi o 8º rei do reino do norte, e os outros 7 reis foram maus também aos olhos de Deus. O pai de Acabe foi rei, Osri. Do período quando Jeroboão começou a reinar até quando Acabe assumiu o reino, foram 62 anos. Aqui já uma lição: nada na sua vida e na nossa vida acontece de um dia para o outro. Muitas vezes nós temos a sensação de coisas acontecem e nos pegou de surpresa. Parece que as coisas pegam a gente de surpresa. Na verdade, você acorda um belo dia e tal coisa aconteceu. Uma bomba explodiu. Aquilo que você vive hoje é aquilo que você plantou lá atrás. Talvez aquilo que você está passando hoje, talvez a luta que você está passando hoje, seja por causa das sementes que não foram tão boas assim, que você plantou lá atrás. Só que muitas vezes nós nos esquecemos das sementes más que nós plantamos. Nós nos esquecemos das coisas ruins que fizemos. Nós nos esquecemos das vezes que viramos as costas para Deus, das vezes que escolhemos com as nossas atitudes adorar a bezerros de ouro, com as nossas palavras a nos prostrarmos diante de bezerros não, né? Quase besouro, bezerro. Eu estou confundindo tudo. A gente se esquece. E aqui eu vejo que Acabe tinha uma maldição vindo lá de trás. Um rei era mau, o outro rei era mau, o outro era pior, o outro era pior e o outro era pior. E Acabe ele não toma posição. Eu acredito sim que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, toda maldição que estava sobre a família, sobre o pai, sobre a avó, sobre qualquer um, está quebrada, porque o sangue de Jesus, ele nos lava e acabou. Esse negócio, não, fazer não sei o que, fazer. Meu amigo, se você aceitou Jesus, você entregou a sua vida a Cristo, aquela maldição que estava sobre o seu pai, se você acredita nisso, você está livre em nome de Jesus. Mas você precisa tomar uma posição. É algo que você precisa acreditar. Se você não tomar uma posição diante disso, se você não acreditar, se você não se posicionar, essas maldições que vinham dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais, elas vão alcançar a sua vida também. A primeira lição que eu tiro disso é isso: nada acontece do dia
para a noite. Por isso, a importância de nós plantarmos boas sementes no dia de hoje. O grande problema é que nós queremos plantar hoje e colher hoje. A gente não consegue olhar com os olhos da fé que nós plantamos hoje, e aquilo que nós plantamos hoje talvez a gente vai colher só daqui 20 anos, daqui 30 anos, não sei, mas a vida com Deus é assim. Então, hoje, procure plantar sementes boas, procure fazer aquilo que é certo, aquilo que é reto aos olhos de Deus, porque daqui 10, daqui 5, daqui 20 anos, você vai estar em um lugar onde você vai poder olhar para trás e agradecer a Deus e dizer: puxa Deus, obrigado, puxa, que bom que eu fiz as escolhas certas, que bom que eu plantei a semente boa e hoje eu estou colhendo. Agora, o que Acabe fez de tão ruim assim? Quais foram as coisas ruins que Acabe ele fez? A primeira delas foi casar. Ele casou. Mas como assim? Casar não é bênção? É bênção você casar com a pessoa certa. Se casar com a pessoa errada, você está lascado. Eu acho que foi John Wesley, se eu não me engano. Foi John Wesley? Oi? Foi John Wesley, não foi? John Wesley, ele fala que se o diabo tinha uma irmã, um grande avivalista, profeta, enfim, ele diz que se o diabo tinha uma irmã, era a esposa dele. Acabe casou. Oh, bem, tem gente que tem irmã que está dando glória. Casou, aleluia, quero também. É melhor não casar do que casar como Acabe fez. Por que Jezabel, a mulher com quem Acabe se casou, ela era tão má, tão ruim assim? Jezabel, ela não era israelita. Ela não era do povo deles, da nação de Israel. Ela não era dali. Ela era filha de Eit-Baal. Quem que era esse cara? Esse cara, ele era rei dos Sidônios. E esses caras faziam o quê? Adoravam a Baal. O pai era rei dos Sidônios e adorava Baal. A filha fazia a mesma coisa. E quando ela se casa, o marido frouxo dentro de casa, não toma posicionamento, não faz nada, e ele também começa a adorar Baal. Então a grande primeira besteira que Acabe fez foi ter se casado. Aqui olha um ponto: conexões erradas te levam a lugares errados. Não tem jeito de você se conectar com quem não ama a Deus, não tem os mesmos propósitos que você tem. Você vai acabar indo para um lugar que você não quer. É como você pegar um metrô. Você faz lá a conexão, que é baldeação, aquele negócio lá. Você vai para outra linha, pega que você quer chegar não sei aonde, então você tem que mudar, pegar outra linha, senão você não chega. Se você pegar a cor errada da linha, você não chega, meu amigo, não adianta. A conexão tem que ser feita certa. Se a conexão for errada, você não chega. Você pode querer chegar lá, você pode orar, você pode levantar a mão, falar: Deus, eu quero chegar lá. Mas se você não pegar o metrôzinho certo, meu amigo, você não chega. Tem gente que está querendo chegar no lugar certo, mas com conexões erradas. E foi isso que Acabe fez. A primeira grande escolha da vida dele, a primeira grande decisão importante que ele faz, ele já começa mal. Ele se conecta com alguém que não amava a Deus, que não conhecia Deus, e ainda mais, na verdade não é nem que ela não amava a Deus, ela odiava a Deus, porque ela adorava a outros deuses. E Acabe, ele simplesmente não faz nada. Ele aceita aquilo. Ele passa a viver da maneira que ela vivia também. Como esses dias atrás eu preguei, passei nessa passagem de 1 Coríntios 15:33, que diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem sim os bons costumes. Com quem você faz aliança?
Eu não estou falando de você conhecer pessoas simplesmente, de você ter colegas. Eu estou falando aqui de conexão, de aliança, de pessoas que você abre o seu coração, de pessoas que pisam na sua casa, de pessoas que você chama para orar, de pessoas que você compartilha coisas que só você e Deus sabem, com quem você tem feito conexões. Cuidado, essas conexões podem te levar a um lugar que você não vai gostar. Terceiro lugar que eu vejo aqui, posicionamento. Acabe, ele não conseguiu se posicionar nem como rei e nem como marido. Ele pegou uma mulher brava, uma mulher dura. A Bíblia não conta muito sobre a relação deles, não fala o jeito que ela era, enfim. Mas com algumas atitudes dela, a gente percebe que ela não era uma mulher submissa. Ela não era uma mulher que tinha o seu marido como o cabeça do lar, que obedecia a ele. Não, nós vemos aqui uma mulher rebelde, uma mulher que não aceitava aquilo que ele falava, não aceitava suas crenças, não interessava para ela se ele servia a Deus ou não, ela queria saber do negócio dela. E Acabe, ele não se posicionou, ele deixou que ela fizesse aquilo que ela queria dentro da casa dele. Não só na casa dele, mas também no reino. Porque depois lá na frente nós vamos ver que acontecem algumas coisas que ela toma a frente, que ela decide por ele, que ela manda fazer, que ela manda matar. Ela não quer saber não, ele é o rei, mas espera aí, Acabe está tristinho lá porque aconteceram algumas coisas. Eu vou pegar e vou mandar matar aquele cara da vinha tal, e vou fazer. Então Acabe, ele não se posiciona. Naquela época não era que nem hoje não, que presidente precisa de um conselho, precisa de voto, precisam dos votos, o governador, os deputados. Naquela época, meu amigo, o rei falou, acabou, ele batia o anel dele, assinava o negócio, era decreto, não tinha história, quem mandava era o rei. Mas ela toma posse disso. Quem começa a decidir, ela toma frente. Ele não teve posicionamento. Isso é algo que nós precisamos ter muito firmes nos nossos corações nos dias de hoje. Nós precisamos nos posicionar, porque o mundo nós sabemos que vai de mal a pior. Você precisa se posicionar lá no seu serviço. As pessoas do seu trabalho precisam saber que você é o cara que não rouba, que você é o cara que não sai com outras mulheres, porque elas sabem, elas percebem. Você chega lá e você tem uma postura diferente, você se posiciona, você não é como os outros que estão lá, você não é levado por coisas, você não é levado pelo comentário dos outros, você não é levado só porque os outros falam que tudo bem de fazer e você faz também. Não, você toma posição daquilo que você é. Você sabe que você é filho de Deus, você sabe aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus, e você não troca isso por nada. Por nada. Não troca por dinheiro, não troca por fama, não troca por posição, não troca por algum benefício. Porque muitas vezes é difícil se posicionar. Nos dias de hoje é difícil. Não só nos dias de hoje, mas também lá atrás, muito difícil também. Nós vemos Daniel. Daniel teve que se posicionar em um momento muito difícil. Não podia orar a outro Deus. E Daniel entra lá no quarto dele, se ajoelha e ora a Deus 3 vezes por dia. Ele faz aquilo que ele fazia todos os dias. Ele falava com Deus. Então os espiões foram ali, pegam Daniel. Daniel é jogado na cova dos leões. Você está disposto a morrer? Você está disposto a perder o seu emprego porque você se posiciona lá dentro? Você está disposto a passar de babaca, de bobão, o trouxa, porque você se posiciona, porque você não sai com outras mulheres, porque você, moça, não sai com outros homens? Você está disposto a ser taxado de careta demais? Muitas vezes temos medo de nos posicionarmos, mas quando nós tomamos posição, sabe quem passa a ser o nosso chefe, o nosso patrão? Deus. Não interessa se o seu patrão não gostou porque você não se posicionou. O seu patrão não é o seu patrão, o seu patrão é Deus. E se o seu patrão te mandar embora, Deus, que é o seu patrão, Ele vai arrumar um lugar melhor e vai honrar a sua vida porque você se posicionou. Nós gostamos do imediato. Nós gostamos da coisa para ontem.
Então quando surge uma oportunidade boa, a gente fica desesperado, treme, ora até em línguas, eu acho que é de Deus. E para ser sincero, eu tenho orado muito com relação a isso, porque eu acredito que o diabo, ele abre portas boas, ele não abre portas ruins, porque senão a gente não cai. Ele vai arrumar um negócio bom para você, ele vai arrumar um negócio que dá dinheiro, mas será que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Será que é lá que Deus quer que você esteja? Quando você vai fazer alguma coisa, você pergunta a Deus: Deus, é lá que é para eu estar? É para lá que eu devo ir? E se Deus te disser que sim ou não, é melhor você se posicionar e obedecer a voz de Deus, que as coisas vão dar certo. No meio dessa confusão, Acabe em desobediência, Acabe fazendo aquilo que era mal aos olhos de Deus, desobedecendo, adorando a outros deuses. Ele levanta altar, ele faz um monte de coisa. Olha só, e não só a vida dele, ele era rei, ele influenciava todo um povo. Não era simplesmente ele, eu escolho não agradar a Deus, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Não, Acabe, ele era o rei. Então uma nação, a nação santa, separada, o povo de Deus, estava adorando a outros deuses por causa de Acabe. Então no meio dessa confusão, o povo perdido, uma confusão, lascado, o povo adorando a outros deuses, aquela apostasia. E eu estou falando essa palavra porque quando eu era menor eu assistia as pregações e achava legal, não sabia o que era. Então hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui em cima e pregar, eu quero falar também, nem sei o que é, mas eu sei que se encaixou aqui e foi legal. Ficou bonito, não ficou? Apostasia, eu fui olhar no dicionário o que era, porque eu não sabia o que era, né? Só achava legal a palavra, um dia eu vou usar. Coloquei no dicionário, é aquele que esquece da sua fé, abandona a sua religião, o seu Deus. Havia uma apostasia naquela época, naquele lugar. O povo tinha abandonado a fé, tinha se esquecido de Deus, adoravam outros deuses. Em meio a essa confusão acontece algo. Deus levanta um profeta chamado Elias. Deus dá uma ordem para Elias, fala: olha, vai lá e você vai dizer para o rei que vai vir uma seca, eu vou cessar a chuva, não vai chover mais. Então Elias faz isso, ele desce até Acabe e ele fala: rei, o Senhor me mandou aqui te trazer uma palavra. Qual é a palavra? Está lá em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1, que diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Coragem do homem, hein? E aí, nós sabemos o tempo da seca, porque diz lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 3 anos e meio não chove. Agora, pesquisando e estudando, sabe qual é o significado? Sabe Baal, sabe o Deus do que ele é? Baal é o Deus da fertilidade, Deus responsável pelas colheitas, o Deus responsável de que as promessas se cumprissem, de que as coisas acontecessem, as pessoas fossem abençoadas, que a semente desse fruto, que o povo colhesse. Então o povo adorava esse Deus, porque esse Deus dava coisas boas, os frutos, as colheitas, prosperidade, coisas boas. Só que aí Deus vem e faz o quê? Corta a chuva, e sem chuva não tem vida. Se não chove não tem vida. Naquela época o povo vivia de plantação.
Eles comiam de plantação, o negócio deles era plantação, eles vendiam, faziam troca, era plantação. Então Deus faz o seguinte: vocês servem a esse Deus que Ele que é o cara que sustenta, Ele que é o cara da fertilidade, que prospera, que dá para vocês a colheita. Então tá bom, chuva, cessa, 3 anos e meio. E a Bíblia conta que havia grande fome na terra. O povo estava desesperado. Acabe manda os seus criados descerem até um lugar lá para ver se arrumava capim para dar para os animais, porque os animais já estavam morrendo. O povo desesperado, com fome. 3 anos e meio se passam, e aí Deus novamente chama o profeta que havia sumido, fugido, se escondido. Deus chama o profeta novamente, Elias, e fala: olha, desce lá novamente, que eu tenho uma nova mensagem a Acabe. Em Tiago 5:18 está isso, que fala que Elias ele desce para levar a notícia até Acabe. E aí, Elias ele faz uma proposta para o rei. Ele fala: rei, vamos fazer o seguinte, então. Vocês têm adorado a Baal, Baal tem sido o sustento de vocês, vocês têm confiado, vocês se esqueceram de Deus, acham que Deus não tem poder e o Deus de vocês que tem poder. Então vamos fazer o seguinte, então 3 anos e meio, seca, o povo está com fome, desesperado, não tem o que fazer. Junta o seu povo, junta o pessoal aí, pega os profetas aí, pega o povo todo, junta, e eu vou fazer o seguinte: eu vou reconstruir o altar para Deus que vocês destruíram, e eu vou colocar ali madeira, e eu vou colocar ali um animal como sacrifício. E vocês fazem a mesma coisa, vocês fazem ali um altar, vocês colocam madeira, colocam um animal ali como sacrifício a Deus. Mas olha que rei, uma coisa que nós não vamos fazer, nós não vamos colocar fogo nesse sacrifício. Nós vamos fazer o seguinte: vocês vão orar ao Deus de vocês e pedir que o Deus de vocês mande fogo no sacrifício. E eu vou pedir para o meu Deus para fazer isso. Eles aceitaram a proposta, construíram um altar, fizeram aquilo ali, tal, cortaram o animal. E a Bíblia conta que o rei e o povo ali estavam ali, rodeavam e oravam ao seu Deus, os seus deuses, e nada acontecia, e a manhã inteira eles oraram e andaram em volta e nada acontecia. A Bíblia conta que eles se cortavam, eles se machucavam como um sacrifício aos deuses, mas nada acontecia. Olha aqui, isso é uma lição para nós também. Quando nós andamos longe de Deus, não simplesmente não vemos os milagres de Deus nas nossas vidas, mas também nos ferimos. Quantas pessoas chegam à igreja feridas, destruídas, machucadas, com seus corações machucados, e aqueles homens estavam ali clamando aos seus deuses e ferindo o seu corpo, cortando o seu corpo. Elias começa até a tirar um sarro deles, fala: cadê o Deus de vocês? Será que ele foi passear? Será que ele foi tomar um sol? Será que ele foi tirar um cochilo? Ele está demorando, hein, gente? E a Bíblia conta que aqueles homens continuam ali invocando o seu Deus, mas nada acontece. Então Elias fala: chega, agora é a minha vez. Mas antes de eu orar ao meu Deus, faz o seguinte: pega 4 botijas de água e derrama sobre o meu sacrifício. Ele estava meio que quase que zoando com a cara dos caras, falando assim: eu vou até jogar uma aguinha para dificultar do negócio pegar fogo. Joga uma vez. Faz o seguinte: joga mais 4 cumbuquinhas, mais água. Faz o seguinte: joga mais uma vez as 4, joga mais uma vez. Por 3 vezes ele faz isso, e aquele lugar fica ensopado, cheio de água. E a Bíblia conta que ele coloca a sua cabeça entre as pernas e ora a Deus. E a Bíblia diz que naquele momento um fogo desce do céu e consome aquele sacrifício. É esse Deus que nós servimos. Deixa eu falar. Não sirva a outros deuses. Não procure bênçãos em outros lugares.
Lá fora não tem, você vai se machucar. Pode parecer que tem, pode parecer que existe prosperidade, pode parecer que a colheita está vindo, mas você vai se machucar. E na hora H, esse Deus não vai aparecer, Ele vai te deixar sozinho. Mas existe um Deus que Ele cuida de você, Ele sabe do que você precisa, Ele está guardando a sua vida. E na hora que você precisar, um milagre sobrenatural vai vir. E as pessoas vão ficar espantadas com o que Ele fez na sua vida. Agora aqui, em quinto lugar, eu vejo que Deus não só faz isso, mas Ele estava tentando dar uma oportunidade, mais uma chance para o rei. Não apenas para o rei, mas para todo aquele povo que estava ali. Com certeza Deus Ele faz aquele milagre, não foi para se exibir. Não foi para dizer, olha como eu sou poderoso. Não foi por isso. Jesus andou nessa terra e muitos milagres que Jesus fez, Ele pedia para as pessoas, olha, não conta para ninguém. Sai quietinho, não precisa contar para ninguém, porque Deus não precisa provar nada a ninguém. Mas Deus faz aquilo ali como uma nova chance para as pessoas acreditarem nele. Talvez para as pessoas lembrarem, puxa, Deus existe, olha só. Olha como nós perdemos o nosso coração. Como a gente pôde se esquecer desse Deus maravilhoso. Deus dá uma nova chance, mas mesmo assim, Acabe não acata aquela chance. Ele não se importa, o seu coração está duro, ele já não se lembra mais de Deus. E muitas vezes em nossas vidas é assim também. Deus sempre tenta nos dar novas chances atrás de chances. Ele coloca pessoas à nossa volta, Ele coloca pessoas como profeta nas nossas vidas, para nos falar algumas verdades. Ele faz um milagre ao nosso lado, para que a gente enxergue e veja que Ele é Deus. Mas muitas vezes os nossos corações estão tão duros, que a gente não consegue perceber que Deus ainda existe, que Deus é verdadeiro, que Ele é o único Deus. Então Deus manda uma palavra dura a Acabe, porque Acabe não amolece o seu coração. Então o profeta Elias vai até Acabe. Eu vou ter que correr aqui. Eu estou tentando ver como é que, né? Aí vem um episódio, eu vou passar rapidinho nesse episódio, mas é muito bom esse episódio. Eu quero pregar ainda sobre isso só, porque eu acho que é muito bom. Aí o rei volta para o seu reino, para o seu palácio, dorme, tal, fica tranquilo. Aí um belo dia ele se levanta, acorda, sai ali, vai dar uma volta. E aí ele bate o olho no negócio do lado do seu palácio ali. A vinha de quem? De Nabote. Ele fica encantado com aquele negócio. Uau, que vinha bonita. Nabote amava Deus, Nabote servia a Deus. E a vinha dele era bonita. Se não fosse bonita, se não fosse florida, se não tivesse frutos, não encheria os olhos do rei. Mas o rei, quando vê aquilo, ele fala, uau. Então ele vai até Nabote e faz uma proposta. Olha, o que você acha de me dar essa sua terra, sua vinha? Eu te dou outra terra em lugar. A gente pode fazer um negócio bom aí, eu te dou umas terras, me vende, a gente faz um trato. Mas Nabote fala, não, me desculpa, mas não vai dar. Eu sirvo a Deus e aquilo que era do meu pai, eu não posso passar para frente, eu tenho que obedecer os princípios, eu não vou fazer isso. A Bíblia conta que Nabote sai arrasado daquele lugar, vai embora para casa, fica lá bravo. A Bíblia diz que ele não come, a Bíblia diz que ele não dorme, ele fica destruído lá em casa, porque o rei, imagina alguém dizendo não para o rei, um rei perverso. Ele está mal lá em casa. Jezabel endemoniada chega e vê o homem nessa situação. Antes de passar para frente, só vou fazer um comentário. O povo estava desesperado. E agarra essa palavra aqui. Os tempos que nós temos vivido hoje é crise, é pai, tá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Com Deus é possível frutificar em tempos de crise. Com Deus é possível dar frutos em meio a uma sociedade corrompida. Aquele povo servia a deuses que não era Deus. A
terra estava seca, os animais não tinham o que comer, mas a vinha de Nabote estava bonita, a vinha de Nabote tinha frutos, a vinha de Nabote florescia, porque mesmo ali do lado daquele palácio, daquele reino, aquela terra corrompida, pessoas que não serviam a Deus, existia um homem que servia a Deus, que amava a Deus. E quando nós servimos a Deus e amamos a Deus, a crise não bate na nossa porta, não interessa quem está do nosso lado, estão fazendo coisas más, mas Deus está nos protegendo, porque olha só, por isso eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não se corrompa, não venda aquilo que Deus te deu, não venda. Nabote podia ter falado, então leva, pega, não venda aquilo que Deus te deu. Pode ser pequeno, pode ser pouco, pode até parecer interessante você pegar outra terra, mas escuta aqui, a sua terra pode ser pequena, mas vai dar muito fruto. A sua terra pode parecer pequenininha demais, mas olha aqui, vai chegar um dia onde as pessoas lá de fora vão olhar e falar assim: uau, o que aconteceu? Que a sua videira está dando frutos. Só um parênteses. Deus manda Elias levar uma palavra dura a Acabe, porque Acabe não amoleceu o coração. Ele teve a oportunidade, ele podia ter falado assim: olha, realmente eu me esqueci do meu Deus, puxa, eu me esqueci. Ele podia ter se prostrado, mas então ele não amolece o seu coração. Deus manda Elias descer lá e trazer uma nova palavra, e diz assim, 1 Reis, no capítulo 21, dos versículos 21 a 26: eis que trarei mal sobre ti, Deus falando a Acabe, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo o homem, tanto o escravo como o livre em Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baça, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe, na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora a sua possessão de diante dos filhos de Israel. Aquilo que você planta, você colhe. Olha que palavra dura. Deus disse para Acabe: olha, não é só você não que vai se lascar. Você fez um povo deixar de me seguir. Por causa disso, todo aquele que morrer, que for seu, os cães vão comer o corpo desses aí. Os cães vão lamber o sangue destes aí. A Bíblia conta que nesse momento Acabe se arrepende. Mas ele se arrepende tarde demais. Ele podia ter se arrependido antes. Lá em 1 Reis 21, 27 diz assim: sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou. O homem até jejuou. E fazia em saco e andava mansamente. Ficou manso o homem, meu Deus. Então veio a palavra do Senhor a Elias, tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a tua casa. Deus ainda foi bom com ele. Por causa do arrependimento dele, ele se arrependeu, rasgou as vestes, rasgou o seu coração. Deus então dá uma nova mensagem, diz: olha, por causa do arrependimento dele, eu não vou, tudo isso que eu falei, eu não vou causar na vida dele não, eu vou causar na casa dele, nos filhos dele. Mas você imagina quem é pai, você imagina você recebendo uma palavra assim: olha, eu não vou te matar não, mas eu vou matar seu filho. Eu não vou desgraçar sua vida, mas eu vou desgraçar a vida dos seus filhos. Eu acho que para um pai isso é pior do que falasse que matar a gente. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando aqui. Deus alivia um pouco e diz assim: olha, a tua casa está lascada, tudo isso que eu falei vai vir sobre a tua casa, sobre a tua posteridade.
Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não deixe que seja tarde demais. Não deixe que seja tarde demais. Acabe podia ter se arrependido antes. Ele podia naquele momento ter prostrado seus joelhos. Ele conhecia Deus. Podia ter se prostrado e dito: olha Deus, me arrependo. Puxa. Mas ele endurece o seu coração. E existe um tempo onde não tem mais tempo. Existe um tempo onde Deus não pode fazer mais nada. Existe um tempo que nós vamos colher as coisas que nós plantamos e vai ser tão ruim, tão doloroso, que você vai se lembrar das oportunidades que você teve, você vai se arrepender de não ter tomado as atitudes corretas, de não ter feito o que era certo, de não ter se prostrado ao único Deus que é o nosso Deus. Não troque o seu Deus por nada. Não troque o seu Deus por dinheiro. Não troque o seu Deus por uma namorada, por um namorado. Não troque o seu Deus por um emprego. Não troque o seu Deus por uma posição mais alta. Não troque o seu Deus por fama. Não troque o seu Deus por nada. Se você sempre escolher Deus, Deus sempre vai te abençoar. Deus sempre vai estar com você. Sempre vai abrir portas. Sempre vai abençoar a sua casa. Quem é você? Quem é você? Você é Acabe? Mimado, incapaz de tomar decisões nas horas que precisam, não se posiciona, insensível aos milagres de Deus. Ele viu Deus, mas não deu importância. Você é Acabe? Ou você é Jezabel, uma mulher insubmissa, egocêntrica, orgulhosa, arrogante? Você é Jezabel? Você é Elias, um profeta abençoador que leva a palavra de Deus? Você é Nabote, que não se vende, não troca nada para estar no centro da vontade de Deus? Quem é você nessa noite? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Se você está neste lugar nessa noite é porque ainda há tempo. Se Deus permitiu que você estivesse aqui hoje à noite é porque talvez hoje é uma noite como teve Acabe aquele dia do milagre, aonde havia tempo ainda, aonde ainda existia a possibilidade de reconciliação. E talvez as consequências não seriam tão drásticas e tão ruins assim. Mas ele endureceu o coração dele. E nessa noite você está tendo a mesma oportunidade que Acabe teve, de mudança, de posicionamento, de deixar os deuses de lado e seguir somente o único Deus. Seu Deus talvez esteja sendo o seu trabalho. Seu Deus talvez seja o dinheiro. Seu Deus talvez seja a tua namorada. Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus torna-se um Deus nas nossas vidas. Será que você tem deuses na sua vida? Será que nessa noite não é uma noite de posicionamento, que você precisa tomar uma postura e dizer: chega, eu sei que algumas coisas têm acontecido em minha vida, mas eu não quero ter um fim como Acabe teve. E se nessa noite você precisa tomar essa posição, eu quero orar com você. Levanta a sua mão. Se você diz assim: olha, nessa noite eu preciso tomar uma decisão, aquela que Acabe precisava ter tomado e não tomou. Nessa noite eu preciso tomar posição com relação a algumas coisas. Se você quer tomar essa iniciativa nessa noite, levanta a sua mão, nós vamos orar juntos. Amém, 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 amém. Não deixe para depois. Acabe, ele talvez pensou: depois eu deixo, mas aí não deu tempo. A maldição foi muito grande. Olha que Deus está te dando uma chance de mudança nessa noite. E talvez seja a tua única chance, a tua última chance. Por isso,
Não perca essa chance em nome de Jesus. Todos podem ficar de pé. Se você levantou sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente rapidamente, nós vamos orar. Sai do seu lugar, agarra essa chance, não deixa ela passar entre os seus dedos, não deixa ela passar.